Bastante. É. Eu acho que o perrengue também com a língua, né? Quando você vem pra cá, é complicado. Você já teve uns perrengues assim? Eu tive números, Conta que pra dá para gente um fazer vários perrengue. livros, inclusive. Volume um, 2, 3, 4. Mas, assim, um deles, né, foi o do ônibus, que esse eu fiquei Ah, traumatizada, porque eu não sabia, gente, que, né, tem a maquininha lá do ônibus que você tem que colocar o dinheiro à conta, né? aham. E aí, então, toda vez que eu entrava no ônibus, eu colocava os US$ 5. E isso foi, né, alguns anos mesmo, não, muitos anos, e eu até hoje a passagem aqui de ônibus ainda não é US$ 5. Então, assim, naquela época eu colocava US$ 5 para tudo. Era o quê? Dois? Não, era Ou US$ 1 e um e pouco. pouco? Um e É. 50, vamos E dizer. aí, e aí então, eu colocava, ficava esperando, não sabia falar a palavra troco, né. Sim. E aí, uma palavra tão boba, né, tão Aham, simples, aham, e eu não sabia, olhava para a cara do motorista e ficava naquela: "Vai me dar o troco, não vai?", ou então: "Espera eu descer", e assim, por fim, eu aham. fiquei totalmente sem dinheiro. Tentei explicar para o motorista e ele me deu um passe, um vale de ônibus, e falou assim: "Quando você entrar no próximo ônibus, você entrega, esse Esse papelzinho passe. aqui", Aham. né. E eu falei assim, mas eu também nem sabia o que que aquilo bem representava. Eu falei: "Será que é uma identidade?", tipo assim, né, "Olha, eu vou poder pegar esse ônibus sempre com esse papel". E assim, foi um horror, sabe. Então, o que eu mais senti, sem brincadeira, eu peguei tanto ônibus errado, e gastei Nossa, tanto, e por sim. fim, na época, eu também teve um período que eu não tinha celular, aí eu fui Aham. atrás de um orelhão, né, e o orelhão não existia assim mais. Então eu fui Aham. parar no posto de gasolina, pedir ajuda para ligar Nossa. para esse cara, para me O buscar no doido. ponto para o doido, para me buscar no ponto, no gas station, Aham. no posto de gasolina. Então, assim, Aham. nossa, olha, um outro detalhe, né, não precisa ir muito longe. Um outro perrengue foi com meu marido, né, Hã. porque, nessa época eu já tinha deixado a casa, né, desse Uhum. rapaz, e nessa época eu morava com um roommate, que é um, como que a gente fala assim, um Colega roommate de é um quarto, colega de né? quarto, isso. Aham. E aí, quando eu Aqui tem conheci, muito disso, é né? muito comum É. isso. Então era um senhor, né, esse meu colega de quarto, que eu praticamente não via, porque o homem trabalhava os 7 dias na semana. Então para mim era super Sim, era conveniente, perfeito. porque o apartamento estava sempre sozinho para mim, Aham. vazio para mim. E aí então, quando eu conheci meu marido, eu perguntei o que que é que ele fazia para viver. E eu tinha aprendido essa frase, que eu achei muito bonita, viu, gente, no curso de inglês, eu tinha decorado várias frases. E uma delas era aquela assim, "What do you do for a living?", né, Sim. e porque você pode falar: "What do you do?", né, Aham. e aí tinha "What do you do for a For living, living?", fica e mais chique o negócio. aí eu falei: "É hoje que eu vou colocar todas Vou essas botar em as prática. frases", né. E aí ele foi responder: "Moving", e como ele falou "moving", eu entendi que era moving de mudança, e Sim. era movie de cinema, né. Ai, Então ai. ele trabalha na indústria de cinema. E aí, mas tudo que eu falava coincidia. Então pensa num perrengue, né, de depois você perceber que você teve um diálogo com a pessoa, Aham. né, numa noite. E assim, eu falei: "Nossa, então você trabalha muito, são muitas horas de trabalho", porque eu tinha o meu roommate que Aham. trabalhava com mudança. Então você sabia como era o trabalho É, porque eu não dele. via o cara, né, o cara Sim. viajava, né, e aí eu falei assim: "Então você trabalha o quê? 10, 12 horas por dia?", ele falava: "É, às vezes até mais". E depois eu falei assim: "Nossa, é um trabalho puxado, né", ele falou: "Super, é muito desgastante". Então eu falei: "Viaja também?", ele falava: "Viajo". Então tudo, né, Tudo batia. coincidia, né. E aí foi quando eu me apaixonei mais ainda, porque eu falei com a minha amiga que estava comigo, né, nessa Aham. noite, estava com 2 amigas, e falei assim: "Olha, eu conheci o carregador de caixa mais inteligente que existe. E com esse aí Maravilhosa. eu me casaria".
E aí, assim, foi piada, né, por vários dias, porque a minha amiga falava, você se casaria? Eu falei, nossa, se ele me ligasse e falasse Ó, assim, quem casa diria, hein? comigo, né? Eu falei assim, eu gosto muito de teatro. E ele falava, eu também. E aí ele me falava de algumas peças, né? E eu falei assim, Aham, você gosta de ler? Ele falou, gosto. Eu sempre carrego um livro comigo, aham. assim. Então eu gosto de ler. E o meu roommate falou que às vezes ele ficava naquele caminhão de mudança, Uhum. né? Ele falou assim, tinha vezes que ele falava assim, nossa, eu fiquei um dia esperando um piano, que eles conseguissem colocar o piano dentro do caminhão. Então, enquanto isso, ele ficava lendo, né? E aí eu Aí você ficava, falei, ai, tadinho, né? Enquanto tá esperando as mudanças, fica lá. tá, né? E aí eu falei assim, nossa, então, esse cara gosta, né, dos shows da Broadway, que eu gosto, Aham. ele, né, fica lendo e tal. Então, assim, foi, sabe, Se eu me apaixonou. apaixonei pelo carregador de caixa. Até que a Andressa, né, uma das minhas amigas que estavam nessa noite, depois ela conheceu um amigo dele, né, eram 5 amigos. Aham. E aí ela falou: Olha, você sabia que ele tá trabalhando num filme aqui e tal? Eu falei assim: ele tá carregando uma caixa pra esse filme? E aí ela falou assim: Não, ele tá ajudando lá na produção e tal. Eu Aham. falei: Não, minha filha, é impossível. O cara carrega Esse não é 10 o homem horas. pelo qual eu me Não, apaixonei. Eu quero não o é. É o carregador de carregador de caixa. caixa. E aí, eu sei que foi assim, e a Andressa falava, eu falei, olha, o seu inglês tá pior do que o meu. E ela fazia inglês na mesma turma que eu. Então, eu falei, Aham. Andressa, minha filha, eh, o seu inglês, né, hoje, até quero dar os parabéns para ela, porque ela foi uma lutadora também. Hoje ela é uma bioquímica aqui, Olha, e na legal. época limpava a casa. Olha só. Então, ela, né, tinha Bacana. feito, era formada no Brasil, mas chegou aqui, foi Uhum. estudar inglês. Enquanto isso, né, a gente faz os trabalhos de início também, É, babá, limpeza, aquela coisa toda. é. E aí ela falou: não vou desistir dos meus sonhos, eu vou ser bioquímica Sim. aqui Olha que também. legal. Então hoje ela é chefe de um departamento aqui, de um hospital bem famoso, Nossa, aqui em Nova York? e no Jersey. Olha que legal. E aí a Andressa foi a minha parceira aí com, né, desse carregador de caixa. E aí até depois a gente teve que sair mais uma vez para poder perguntar, né? E aí, é Tirar a caixa ou é um prova. negócio do cinema mesmo? Sim. Ele falou: "Não, não, eu trabalho na indústria de cinema já tem alguns anos", né? Aí Aham. eu fiquei louca, porque como eu já gosto, né, dessa parte de teatro, né, de tudo Sim, assim, da sim, arte em geral, sim. então foi Se apaixonou mais mais ainda. ainda.